Vamos lá, teologia, vamos pensar teologia. Algumas pessoas entendem o que deve acontecer quando eu recebo o Espírito Santo na minha vida. O termo utilizado é batismo pelo Espírito Santo. Então eu fui batizado pelo Espírito Santo. O que vai acontecer? Eu obrigatoriamente preciso falar em línguas? Isso é um sinal de que eu recebi o Espírito Santo? Se eu não falar em línguas, como funciona? Eu quero esclarecer para você nas Escrituras. Então, quando Jesus nasceu, uma estrela veio marcando o caminho. Os magos, astrólogos, perceberam que estava acontecendo algo no cosmos e eles foram atrás. Aquela estrela não existiu mais, ela veio para o nascimento de Jesus, ok? Então, naquele momento ali, aquele marco. Quando o Espírito Santo de Deus desceu, né, cumprindo-se a profecia de Joel, capítulo 2, e derramarei sobre vós o meu Espírito. Então, o autor diz que desceram chamas de fogo como parecido com línguas de fogo. E aí caiu nos discípulos. E os discípulos começaram a falar em línguas glossolalia. Quando você lê Atos capítulo 2, tinham 16 dialetos diferentes ali. 16. Depois você conta, egípcios, não sei o quê, do meus. Aí você conta. Então, 16. E quando o Espírito Santo desceu, eles, como se fosse hoje, o cara começou a falar em alemão. E tinha alemão ali, o cara entendeu. Ele começou a falar mandarim e os chineses entenderam. Ele começou a falar inglês, os americanos entenderam. E os caras falaram assim, cara, como é que isso está acontecendo? Eu estou entendendo o que eles estão falando. Opa! Então foi língua estranha. Se fosse estranha, ninguém entenderia. Eu já participei uma vez num local que eu fui dar palavra, o cara se converteu. Chamaram um irmão para orar, o irmão orou durante 3 minutos falando em línguas estranhas. Nada contra, viu? Acredito em todos os dons espirituais quando bem usados. E aí esse cara pega e começa a orar em língua pelo cara ali convertido. Ele falou uns 3 minutos. Eu estava ali presente e falei, Deus, eu também quero esse barato. Esse cara está falando aqui, eu preciso entender o que ele está falando, né? Ele falou, Deus não deixou eu entender, não entendi patavinas. Eu, estudando teologia, falei, bom, não sou eu que tenho que entender. Quem tem que entender é o rapaz que se converteu. E aí esperei todo mundo se afastar, fui no rapaz. Falei assim, e aí, cara, tudo bem? Deus abençoe sua vida, que prazer, que Deus possa estar cuidando de você, te protegendo, abençoando. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, você entendeu o que o cara falou? Ele disse não. Falei, e aí, cara? O que adiantou? Aquele cara orou para quem? Eu te pergunto. Orou para quem? Se a pessoa que estava ali, que era fruto da nossa oração, não conseguiu entender. Então, existe uma coisa, porque quando houve o Pentecostes, uma festa 50 dias depois da Páscoa, desceu o Espírito Santo. Gente, foi um marco. O Pentecostes foi um ato onde o Espírito Santo de Deus veio habitar na terra. Nós vamos ter o culto do Pentecostes. Não tem problema você dar apelido ao culto. O culto do não significa que o Espírito Santo vai descer. O Espírito Santo não vai descer mais do céu. Ele já está entre nós, ele vai se manifestar, entendeu? Então, se tem um coração obediente, o povo está adorando a Deus, vai haver a manifestação do Espírito Santo, porque ele já está morando entre nós. Então, as pessoas acham que uma demonstração, porque em algumas igrejas é competição. Então, se você não falar em línguas, você não participa do louvor, não pode ajudar, não pode. Então, assim, é um troféu que precisa ser conquistado. E eu quero afirmar para você, teologicamente, não é obrigatório você falar em línguas quando recebe o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele entra em você e ele vai marcar a sua vida. Paulo diz isso em Efésios 1, 13 e 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, ou seja, você entrega a sua vida a Jesus, Deus manda o Espírito Santo de Deus, porque quem convence que você precisa de Jesus é o Espírito Santo. E aí, quando você entrega a sua vida a Jesus, você abre a porta do seu coração, Apocalipse 3:20, Jesus entra na sua vida e toma conta da sua vida através do Espírito Santo de Deus. E diz aqui, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês, a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá certeza que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Não existe método. Não é necessário a pessoa ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, ok? Quando você entrega a sua vida a Jesus, naquele ato, se você confessou com o seu coração e não com os seus lábios,
o Espírito Santo de Deus está habitando em você. Amém? E quando o Espírito Santo habita em você, você recebe um selo, está aqui no seu coração. Propriedade de Cristo. Ninguém pode mexer mais na sua vida. Então, atenção, Escritura, Bíblia, o fato que aconteceu para aquele momento, a demonstração, só para você entender, o Pentecostes aconteceu, Pedro prega, tomado pelo poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação de Pedro. Na segunda, 5.000 pessoas se convertem. Não foi porque ele falou em línguas, foi porque o Espírito Santo o tomou por inteiro. Deixe o Espírito Santo de Deus tomar a sua vida. E Deus abençoe você. Querido, quero dizer assim, eu acredito em... Tem gente na minha família, filho meu, que fala em línguas, ok? Dentro do que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que você precisa, quando Deus manda o Espírito Santo e uma pessoa fala em línguas na igreja, segundo o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, você leia 12, 13 e 14, ele diz, a pessoa fala, falou aqui, tem que haver outro que interprete. Outra pessoa se levanta e diz, Deus está mandando dizer à igreja. A palavra de Deus é para a igreja, não é para a pessoa. Fala para a igreja. Então, se uma pessoa fala, outro interpreta. Se a pessoa recebe e fala, já não está valendo muito. Aí eu sugiro para você, 1 João 4:1, examinai todos os espíritos para ver se procedem de Deus. Cuidado, abra o seu olho, você entregou sua vida a Cristo, parabéns, você é batizado pelo Espírito Santo.